Olá, eu me chamo Marília Girão, sou educadora e enfermeira e hoje vim falar um pouco com vocês sobre situações que favorecem o surgimento de doenças mentais em razão do trabalho. O bem-estar do paciente no seu ambiente de trabalho ele é fundamental, principalmente na sociedade em que vivemos, em que as pessoas elas passam mais tempo nas empresas do que nas suas próprias casas. Um ambiente organizacional saudável é aquele que existe também a identificação do colaborador com a cultura da empresa e onde existe uma relação de companheirismo e confiança entre os colegas de equipe. Segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde mental, ela refere-se a um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida e trabalha de uma forma produtiva, encontrando-se apto a dar a sua contribuição para a comunidade. As pessoas mentalmente saudáveis, elas se sentem bem consigo mesmas e também com outras pessoas. E elas estão sempre aptas para lidar com as mudanças e os desafios do dia a dia. Nós, independente da idade, da raça, do sexo ou da nossa situação econômica, estamos sujeitos a algumas oscilações emocionais. Então, nós podemos nos sentir para baixo, mais felizes, ou mais tristes, ansiosos, talvez. E tudo isso pode ser uma resposta a uma variedade de coisas. Além disso, esses sentimentos eles podem ir e vir com mais frequência, mas quando eles se tornam perturbadores e interferem na nossa vida diária, e também no nosso trabalho, ou persistem por semanas ou meses, eles podem estar sinalizando um problema que necessite de uma assistência profissional. A Organização Mundial da Saúde recomenda algumas medidas de promoção da saúde mental que estão aplicadas no trabalho. Durante a nossa vida adulta, existe uma ampla proporção do nosso tempo é gasto no trabalho. Então, a nossa experiência no local de trabalho é um dos fatores que determina o nosso bem-estar geral. Empregadores e gestores que adotam iniciativas para a promoção da saúde mental no local de trabalho e apoiam funcionários que têm transtornos mentais, eles veem ganhos não apenas na saúde de seus funcionários, mas também na sua produtividade. Então, uma equipe que ela é mentalmente saudável, ela torna-se mais produtiva, mais alegre e, consequentemente, ela melhora o ambiente de trabalho. Esses três fatores, eles já são suficientes para que os gestores, eles entendam a importância de pensar na saúde mental da sua equipe. O direito à saúde mental, ele é um direito fundamental do cidadão e está previsto na Constituição Federal para assegurar o bem-estar mental, a integridade psíquica e o pleno desenvolvimento intelectual e emocional. Os trabalhadores com ansiedade e depressão, também com o estresse mais elevado, eles tendem a ficar desmotivados. E a qualidade dos trabalhos feitos por eles tende a ser afetada. O relacionamento também, né, com os colegas, com os líderes. O resultado disso é um clima organizacional ruim, ou seja, uma produtividade baixa e uma diminuição no crescimento da empresa e dos profissionais. Mas por que isso é um problema? Nós precisamos ter em mente que a doença mental no trabalho, ela impacta os níveis de produtividade dos servidores e da sua equipe. É como um todo, né? Além de gerar custosas demandas judiciais que vem aumentando nos últimos anos. Então, cabe salientar que os transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho, eles são aqueles resultantes de situações do processo de trabalho que são provenientes de fatores pontuais, como, por exemplo, a exposição a determinados agentes tóxicos, a completa articulação de fatores relativos à organização do trabalho, né? Como, por exemplo, a divisão e o parcelamento das tarefas, as políticas de gerenciamento das pessoas no trabalho
e também a estrutura hierárquica organizacional. Mesmo quando o profissional ele não se afasta efetivamente da empresa, existe um fenômeno que é chamado de absenteísmo, né? Esse fenômeno ele é bastante comum. O absenteísmo ele é uma situação, né, em que o trabalhador, apesar de estar fisicamente presente no ambiente de trabalho, ele não está lá mentalmente, ou seja, ele apresenta uma certa dificuldade, né, em focar suas tarefas. E isso vai provocar prejuízos no cumprimento de prazos, no atendimento a clientes e, consequentemente, nos resultados da empresa. E falando sobre absenteísmo, vale ressaltar que os transtornos mentais são a terceira causa de absenteísmo no Brasil. 32% dos brasileiros, eles apresentam a síndrome de burnout. 1 a cada 9 profissionais, eles possuem exaustão física e mental. O Brasil, ele está apenas atrás do Japão em relação a burnout. 94% dos brasileiros se sentem incapacitados, porém continuam trabalhando. E os profissionais, eles adoecem mais pelo trabalho do que pelos problemas individuais. As situações de competição, elas são as principais causas do estresse associado ao trabalho. Então, nós temos a organização do trabalho, a submissão a chefias autoritárias, a falta de comunicação entre as pessoas, o aumento no ritmo de trabalho e a exigência crescente de produtividade como fatores que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores. O assédio moral é um exemplo disso, né? Quando o superior ou um colega de trabalho ele submete o trabalhador a constrangimentos ou a humilhações de uma forma repetida e prolongada. Isso também pode causar danos mentais. Então, nós precisamos compreender que a competitividade do mercado atual vai demandar resultados que são extraordinários, né, vindo dos profissionais. A gente precisa estar atento a essas tendências para podermos competir com os demais. E falando um pouco sobre o assédio moral, ele pode ser entendido como uma situação de extrema agressividade que é vivida no ambiente de trabalho, especialmente se for marcado por comportamentos ou omissões repetitivas num dado tempo, né? O assédio moral ele tem como objetivo prejudicar, destruir ou anular um grupo de pessoas. Outra consequência das doenças mentais no trabalho são relativas às políticas inadequadas de saúde e de segurança, às más práticas de comunicação e de gestão, a participação limitada na tomada de decisões ou baixo controle sobre a área de trabalho, baixos níveis de apoio aos funcionários, horas de trabalho inflexíveis e tarefas obscuras ou objetivos organizacionais duvidosos. Então, é essencial que as empresas abram espaço para que o debate sobre saúde mental possa acontecer, além do apoio prestado aos seus colaboradores no tratamento e, principalmente, na prevenção desses transtornos mentais. E falando em transtornos mentais, no trabalho, os 3 transtornos mentais mais comuns são depressão, burnout e síndrome do pânico. A depressão ela é a segunda causa de afastamento no trabalho e só perde para as lesões por esforço repetitivo. Ela ocorre devido ao intenso ritmo de trabalho que é observado todos os dias nas empresas, como, por exemplo, a pressão que é cobrada, né, pelos gestores por resultados, a insatisfação com o salário, os benefícios e condições de trabalho, né, que são negativas. Também nós temos o burnout, né, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. E esse distúrbio, ele resulta do acúmulo excessivo em situações de trabalho que são emocionalmente exigentes, principalmente estressantes. E essas situações, elas demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa dessa doença é justamente o excesso de trabalho. E geralmente ela vai começar com uma crise de ansiedade ou pânico. E a síndrome do pânico, que ela é caracterizada por crises de ansiedade, que são repentinas e intensas,
com uma forte sensação de medo ou mal-estar e são também acompanhadas de sintomas físicos. Essas crises elas podem ocorrer em qualquer lugar, contextos ou momentos e vão durar em média de 15 a 30 minutos. Os ataques de pânico eles vão acarretar um intenso sofrimento psíquico, com modificações importantes de comportamento devido ao medo da ocorrência de novos ataques. Isso faz com que alguns pacientes procurem as emergências médicas em busca de causas que expliquem os seus sintomas. A saúde do trabalhador ela é ameaçada porque o equilíbrio psíquico é danificado pelo meio em que vive ou trabalha, e não pela própria estrutura emocional da pessoa. São ambientes que apresentam o que nós costumamos chamar de insalubridade psíquica. As pressões emocionais constantes, elas não permitem que o profissional trabalhe em toda a sua potencialidade. Alguns prejuízos para o empregado. A gente pode citar o afastamento, né, mesmo que temporário, do emprego, o risco da perda do emprego, a mobilização de um familiar em casa para acompanhar as visitas ao médico e auxiliar no tratamento, a queda no rendimento e na produção. Os prejuízos para a empresa são suporte ao empregado, perda de horas de trabalho, diminuição da produtividade pelo trabalhador substituto, o custo de demissão do substituto no retorno ao trabalho, a diminuição de produtividade, temporária ou não, do empregado. E aqui eu listei para vocês alguns cuidados com o bem-estar no trabalho. A gente sabe que é preciso seguir alguns cuidados para poder manter a nossa sanidade mental, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, o princípio para se construir um ambiente de trabalho saudável é pensar em programas que levem em consideração algumas abordagens para o equilíbrio mental. Nós podemos citar entre elas, listar as tarefas e estabelecer prioridades, não centralizar as responsabilidades, conhecer os seus limites. Isso inclui, gente, aprender a dizer não, para evitar a nossa sobrecarga. Não extrapolar os nossos limites, né, por períodos frequentes ou prolongados. Se fizer uma jornada mais longa, compensar dormindo e comendo bem. Além disso, nós temos que buscar reduzir os fatores de risco que estão provenientes do trabalho, como a carga horária excessiva, a insegurança de desemprego e também as relações tóxicas, né? Além disso, devemos desenvolver iniciativas que motivem e que valorizem os funcionários, falar sobre e mostrar apoio às pessoas que passam por doenças mentais. Cuidar da alimentação de uma forma saudável e nutritiva. Praticar exercícios 3 vezes por semana, no mínimo. Diversificar os interesses, né? Ter passatempos, ter momentos de lazer com a família. E, em caso de sinais ou sintomas de perturbação emocional, consulte o seu médico. Algumas referências e muito obrigada.